Isso. Bom dia, bom dia. Agora sim a gente está gravando. Tudo bem? Como é que vocês estão? Bom dia para todo mundo aí. A gente está com mais de 170 pessoas, né? Que bacana, que bom encontrar vocês. Estava com saudade, viu? De ter vocês aqui. Tem mais gente entrando. Podem compartilhar o link enquanto isso. Nós vamos falar, né? Um pouquinho aí da vacina da influenza. Vou deixar a apresentação depois, tá? Vou compartilhar junto com o pessoal dos escritórios, junto com os apoiadores do COSEMES, tá? O link também de uma planilha que eu vou falar, eu acho que vocês já têm, mas se vocês não tiverem, a gente vai compartilhar. E como o Rogério deixou ali fixado, esse momento aqui vai ficar gravado, vai estar lá no canal do COSEMES, e aí vocês podem depois acessar e compartilhar, né? Curtam o canal também e repassem sempre que tiverem dúvidas, tá bom? Eu vou começar minha apresentação. Deixa eu ver aqui. Deixa eu me lembrar onde estou no compartilhar. Tela cheia. Depois a gente vai ter um link da frequência que eu quero muito que vocês coloquem, tá? Ok, eu acredito que todos Clica se só em ocultar aí. Isso. Agora sim, todo mundo vendo, né? Sim. Ótimo, então. Então, a gente vai falar um pouquinho, né? Vim aqui trazer um pouquinho para vocês dessa estratégia de vacinação contra a influenza. Primeiramente, agradecer a Deus, né, por estarmos aqui, por mais um dia, por termos saúde, né? E estarmos nessa luta da vacinação. Agradecer também a Alessandra, a superintendente Alessandra e a Siriana, né, que me deixaram estar aqui, pediram e me deixaram estar aqui. O Marx, que é o nosso coordenador do programa estadual, que está numa outra reunião, pediu apoio e eu prontamente, né, apaixonada pela vacina, vim. E ao COSEMES, claro, óbvio, nosso parceiro aí de vida também, por disponibilizar esse canal para a gente estar podendo falar com vocês. E o que a gente mais queria era realmente isso, que a gente tivesse um canal que pudesse gravar para que os municípios tivessem acesso posterior, tá? Então, obrigado, Rogério, obrigado, Christian, obrigada a toda a equipe do COSEMES, que sempre são, né, super, hiper, megas parceiros de estar com a gente nessas empreitadas boas da vida aí, né? Eu tenho a equipe técnica da CPI também, da coordenação estadual, tá? Tem a Tainá, tem a Cacilene, tem toda a Giane, tem toda a equipe que está lá. Essa web inicialmente era só para a minha região aqui, mas pediram, né, que eu compartilhasse com vocês, então, sem problema nenhum, mas lembrando sempre que a gente vai ter essas referências que estão lá em Cuiabá e que vão estar passando todas as informações, né, recebidas pelo Programa Nacional de Imunização, assim como meus colegas dos escritórios regionais, as áreas técnicas, né, que também estão aí com vocês. Então, nós vamos falar muita coisa aqui dessa estratégia e qualquer dúvida, né, lembra sempre da regra, não faça nada na dúvida, consulte lá, né, consulte os apoiadores, consulte os escritórios e consulte também a nossa equipe técnica ali da CPI, né, da coordenação estadual, ok? Bora para frente? Estratégia de vacinação contra a influenza 2025. Eu acredito que muita gente já recebeu este informe, né? Quem não recebeu, a gente compartilha também. Assim como eu sei que já tem município com a vacina dentro da geladeira. Olha que maravilha, né? Então, por isso que a gente quis fazer esse momento aqui com todos vocês, certo? Não tem como iniciar, né, sem falar da nossa vacinação, né, que é a melhor estratégia de prevenção contra a influenza, porque ela promove a imunidade durante esse maior período de circulação dos vírus, né? Ela reduz o agravamento da doença, ela reduz o número de internações e o número de óbitos, né? Então, isso é fato, a gente está aí
há anos trabalhando com a vacinação contra a influenza, né? E tem sim, permanece sempre a recomendação de garantir essa cobertura, né? Garantir essa vacinação, garantir uma alta cobertura vacinal, principalmente nos grupos de alto risco. São aqueles que mais adoecem e podem morrer por essa doença que tem uma vacina que, né, nos dá essa proteção, né? A gente consegue uma vacina que promove uma imunidade. A campanha influenza, a partir de 2025, isso agora talvez vocês ainda tenham dúvida, ela passa a fazer parte do calendário nacional de vacinação. Então, é uma das principais mudanças que a gente tem. Então, a vacina influenza entra oficialmente no calendário nacional de vacinação a partir de 2025. Para quem que ela entra dentro do calendário? Para as crianças a partir de 6 meses a menores de 6 anos, ou seja, 5 anos, 11 meses e 29 dias, idosos e gestantes. Então, essa turminha aqui, gente, ela já, dentro do calendário nacional, influenza é rotina, tá? Então, assim, mas vai ter campanhas, vai ter os momentos, vai ter as estratégias todo ano, né? Porque a gente muda a cepa todo ano. Mas ela já faz parte do calendário nacional de vacinação. Além disso, também a gente vai ter como estratégia especial para aqueles outros grupos prioritários, tá? Então, o que muda aqui é que a influenza, a partir de agora, para crianças, idosos e gestantes, ela é, sim, parte do calendário nacional de vacinação, certo? Como que vai se dar essa estratégia? Porque lembrem que até o nome agora mudou, não é mais uma campanha. Ela é uma estratégia que a gente precisa fazer de vacinação da influenza, tá? O período que a gente vai estar fazendo ela continua o mesmo, que é o período da sazonalidade, é o período que a gente, né, antecede a maior circulação desses vírus, para que a nossa população esteja protegida. Então, o Ministério está recomendando a vacinação a partir do dia 7 de abril, ou seja, a partir da semana que vem, tá? Mato Grosso já iniciou a distribuição da vacina. Então, como eu falei, já tem municípios que estão com a vacina na geladeira, tem municípios que ainda não receberam, que vão receber ou essa semana ou semana que vem, mas provavelmente até o dia 7, um percentual vocês já vão estar podendo trabalhar para o início dessa vacinação, tá? A Elaine, mas eu já tenho a vacina, já posso começar? Pode, não tem problema. Pode começar quem já tem a vacina lá na sua geladeira. Quem não tem, eu só vou receber essa semana, vou me organizar. Começa dia 7, tá bom? Qual é o dia D? Qual é a sugestão do Ministério, tá? Dia 10 de maio, tá? Então, sim, nós vamos ter um dia de mobilização nacional, de fazer aquela festa que nós estamos acostumados, né? De fazer todo aquele movimento nos nossos territórios, de chamar a população para vacinar, tá? Porque é um momento que a gente consegue pegar a maior parte do nosso grupo prioritário. Então, a recomendação do Ministério, né, do PNI, é que aconteça esse dia D no dia 10 de maio de 2025. Elaine, é obrigatório fazer, né? Como que o município faz? Olha, o município ele tem autonomia para definir esse dia D. Acontece que o dia 10 vai ser aquele dia nacional, é o dia que vai estar todo mundo mobilizado para isso. Mas eu posso fazer mais dias? Claro que pode. Posso fazer outras estratégias? Deve fazer. A gente vai falar ali um pouquinho do microplanejamento, que inclui exatamente isso. Então, essa estratégia da vacinação contra a influenza 2025, ela envolve muito mais do que só um dia D, tá? E o município, vocês aí que conhecem o território de vocês, né, tendo a vacina, vocês têm, né, que se planejar e executar da melhor maneira possível dentro da realidade de vocês. Quais são os percentuais que a gente já recebeu da vacina? A gente está recebendo por etapa, sim. Então, a gente não recebeu tudo ainda, tá? Está recebendo as pautas de distribuição, elas só chegam uma semana ou dias antes da gente receber efetivamente aí em Cuiabá. Então, mas vocês vão estar recebendo sempre conforme recebeu em Cuiabá, tá? A própria superintendência já tem esse plano estratégico de recebeu a vacina, já fazer a distribuição, para ninguém ficar desabastecido, tá? Se acontecer, é só porque a gente não recebeu. Senão, todo mundo vai estar recebendo os percentuais de acordo com as suas metas, sempre que nós recebermos a nível de estado, ok?
Outra coisa interessante a gente lembrar é que os municípios, a recomendação do PNI, é que os municípios devem concentrar a vacinação no primeiro mês após o início dessa estratégia, ou seja, ali entre maio até o dia 10 de junho, né? Por quê? Porque, e fazendo o quê? Primeiro, promovendo uma campanha de comunicação, promovendo a vacinação extramuro, fazendo busca ativa, fazendo a vacinação casa a casa. Por quê? Porque esse é o período, né, para que a gente proteja mais precocemente a nossa população, até por causa da sazonalidade da doença, né, da circulação maior de vírus. Então, é rotina, principalmente para as crianças, gestantes e idosos, mas esse momento agora é o momento da gente intensificar. Nós precisamos intensificar de todas as maneiras possíveis alcançar os nossos grupos prioritários. Elaine, eu vou ter a vacina o ano inteiro. Posso vacinar o ano inteiro? Pode, não tem problema. Mas os nossos grupos prioritários, vamos pensar estratégias para que a gente consiga aí nesse primeiro mês já, né, alcançar o maior número de meta possível dentro da nossa população, beleza? O objetivo, então, dessa estratégia é reduzir as complicações, as internações, a mortalidade pela influenza, né, nessa população-alvo da vacinação em 2025, reduzir, claro, a sobrecarga dos serviços de saúde, por quê? Porque as doenças respiratórias tendem a aumentar, a sobrecarregar o sistema, e oportunizar o acesso às vacinas. Quem é o nosso público-alvo? Crianças de 6 meses a menores de 6 anos, ou seja, 5 anos, 11 meses e 29 dias, idosos e gestantes, dentro da estratégia rotina. E os grupos prioritários que vão entrar dentro da nossa estratégia especial, beleza? Quem é a nossa estratégia especial? Nosso grupo prioritário que a gente já está trabalhando há muito tempo. Puérperas, povos indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua, nós, trabalhadores da saúde, professores, profissionais da segurança armada, de segurança e salvamento, deficiência, caminhoneiros, ou seja, todo aquele rol que nós já trabalhamos em todas as campanhas anteriores, eles permanecem aqui, o que muda é que eles estão só na estratégia especial. Tirou daqui idoso, gestante e criança, que passou a ser rotina, certo? Qual é a nossa meta? 90% dos grupos, crianças, gestantes e idosos. É isso que vai contar para a meta de cobertura vacinal, tá? Nossas crianças, nossas gestantes e nossos idosos, ok? Para os demais grupos, como é que a gente acompanha isso? Através das doses aplicadas, tá? Como sempre. Aqui é uma estimativa populacional que a gente tem, né, anualmente. Essa aqui em específico é da região Telespires, que é a minha região, mas vocês já devem ter recebido esse arquivo, né, encaminhado pela CPEI, encaminhado pelos escritórios, tá? Então, ali vai ter a quantidade de crianças que vocês têm, que faz toda a diferença para vocês fazerem o planejamento, né? Aonde é que está, quanto é de turma que eu preciso me organizar para fazer essa vacinação, tá? E, novamente, falando que a distribuição da vacina vai ser proporcional ao recebimento estadual, tá? E a gente espera, né, e o PNI tem sinalizado de que não vai ter desabastecimento, a gente vai estar fazendo a vacina, né, principalmente nesses primeiros 30 dias, para intensificar essa vacinação, ok? Então, aí a gente está, provavelmente vocês já têm, do município de vocês, o total de público-alvo que a gente precisa para a nossa vacinação. Qual é a vacina? Né? A nossa linda e maravilhosa, né? Ela só alterou os tipos de cepa do vírus, né? A gente tem aí agora a Victoria e Croácia e a B Austrália, da linhagem Victoria. É uma vacina trivalente, fragmentada e inativada. Então, já é uma vacina que a gente trabalha há muito tempo, já é uma vacina segura, uma vacina que tem ESAVs, né, eventos supostamente atribuíveis à vacinação locais e alguns sistêmicos muito bem tolerados. Então, a gente está trabalhando há muito tempo com ela. É do laboratório Butantan. A apresentação é frasco ampola com 10 doses, né, para volumes de 0,5. A via de administração intramuscular ou subcutânea profunda,
Quando que eu faço subcutânea profunda? Quando eu analiso o meu paciente e vejo lá um paciente idoso, um paciente que tem complicações sanguíneas, né, que tem aquela situação de cicatrização, qualquer situação que eu possa fazer subcutânea, eu faço subcutânea profunda, né? Discrasias sanguíneas, esse era o nome que eu ia dizer. Mas a via regra que a gente utiliza para todo mundo é a via intramuscular. E uma via que a gente está extremamente acostumada a utilizar. Volume da dose não mudou também, continua a mesma coisa. Lembre-se sempre que eu tenho um volume para criança até 3 anos e eu tenho um volume a partir de 3 anos. Crianças de 6 meses a menores de 3 anos, o volume da dose é 0,25. A partir de 3 anos e pessoas adultas, o volume da dose é 0,5 ml. Prazo de validade de conservação, 12 meses a partir da data de fabricação, vocês vão visualizar isso tanto na nota de CS quanto no frasco, né, que a gente está recebendo. Temperatura de +2, +8, né, graus Celsius, não pode congelar, tá? Então, a gente tem que cuidar muito bem dessa nossa temperatura. E a abertura do frasco, após a abertura do frasco, quantos dias a gente pode utilizar ela? Até 7 dias, desde que mantida as condições assépticas e que permaneça na temperatura de 2 a 8 graus Celsius, ok? Então, são características da vacina que a gente já está trabalhando há algum tempo, que não alterou nessa estratégia deste ano, tá? Eu sempre trago este quadro para que não tenha dúvidas, tá? Para quem está começando agora, ou para quem está há algum tempo, que saiu e que voltou, e que tenham dúvidas em relação ao volume, né? Esse quadro, ele demonstra o esquema vacinal, ele está lá no informe, tá? E que vocês olhem para ele, gravem ele, deixem ele ali na colinha, tá? Quem está com dúvida. Por quê? Porque nós temos 2 informações importantes aí. A primeira informação é quantas doses da vacina a pessoa vai tomar. E a segunda informação é o volume da dose que eu vou aspirar para aplicar nessa pessoa. Quando é criança, tá? Essa criança, se ela é primo vacinada, se ela é a primeira vez que ela está tomando a vacina, ela vai tomar 2 doses. Tá? Então, ela tomou uma dose hoje, ela toma uma dose daqui a 30 dias. Quando é adulto que já tomou, é sempre dose única, pessoas a partir de 9 anos, né? É sempre dose única, ou seja, ele toma, perdão, ele toma uma vez só. E o volume da dose, sempre que for menor de 3 anos, ou seja, até 2 anos, 11 meses e 29 dias, o volume da dose é 0,25. A partir de 3 anos, o volume da dose é 0,5 ml. O exemplo mais clássico que a gente tem, a criança começou esse ano a vacinar contra a influenza, hoje ela tem 6 meses, chegou lá na minha sala de vacina, tá? Quantas doses de vacina essa criança vai tomar? Ela vai tomar 2, porque ela está iniciando a vacinação. Então, ela toma uma dose hoje, tá? E ela toma uma dose daqui 30 dias. Qual é o volume que eu vou aspirar para fazer nessa criança? 0,25. Daqui 30 dias, 0,25. O ano que vem, essa criança, ela vai voltar para mim e ela vai ter 1 ano e 6 meses. Quantas doses de vacina essa criança vai tomar? Só uma, porque ela já tomou a vacina em anos anteriores. Então, ela, a partir de agora, ela só toma uma dose. Qual é o volume da dose dessa criança? 0,25, porque ela tem 1 ano e 6 meses. Daqui 2 anos, ela tem 2 anos e 6 meses. Quantas doses ela vai tomar? Uma. Qual o volume da dose? 0,25, porque ela ainda não tem 3 anos. Né? Então, vou fazer uma dose de 0,25. Então, esse quadrinho é que vocês precisam colar, para quem ainda tem dúvida, mas uma coisa é a quantidade de doses e a outra coisa é o volume da dose. O volume da dose está relacionado à idade, tá? Menores de 3 anos, 0,25, independente de quanto, se ele tomou 1 ou 2 vezes. E a partir de 3 anos, 0,5 ml, ok? Então, isso aí está aí para vocês. Colhem para quem ainda tem dúvida. Administração simultânea. Posso fazer influenza com febre amarela, com tríplice viral, com rotavírus, com meningo, com pneumo, tá? Não posso fazer qualquer uma das vacinas, inclusive a da Covid, tá? Inclusive, não só posso, como devo, né?
oportunizar a vacinação. Lembra do nosso objetivo? Criança chegou para fazer a vacina da influenza. Ela tem ali na estratégia que montou, tem uma condições de fazer outras vacinas, nós vamos oportunizar a vacina para essa criança. Essa criança precisa sair de lá vacinada, com todas as vacinas recomendadas para aquela faixa etária, tá? Não sobrecarrega o sistema imunológico, vacinas são seguras, não aumenta o número de exames, tá? Orientem, acolham essa mãe e façam a vacina dessa criança, tá? Deixem essa criança com todo o esquema atualizado. Doadores de sangue, continua lá inaptos, né, sendo inaptos temporariamente por um período de 48 horas após a vacinação. Precauções, as mesmas. Tem doença febril, aguda, moderada, grave ou caso confirmado de Covid, adia a vacinação. Espera melhorar o quadro, depois volta para vacinar. Por quê? Para não atribuir manifestações da doença à vacina que a gente fez. Tem história de alergia à proteína do ovo, da ovoalbumina, tá? Primeiro que evidências científicas demonstram que a gente tem uma ótima tolerância à vacina, indicando que pode ser administrada em pessoas com qualquer grau de severidade dessa alergia. Porém, né, tem uma especificidade. Se aquela pessoa, após a ingestão do ovo, ela teve só urticária, ela começou a se coçar, ela começou a ficar vermelha, ou seja, aquela urticária que a gente consegue identificar ali, posso fazer a vacina influenza sem nenhuma necessidade de cuidado especial. Não, fiz essa pessoa, ela tem um histórico de que ela comeu o ovo e que ela apresentou outros sinais mais severos. Ela começou com anafilaxia, ela teve um angioedema, ela começou, né, com aquele desconforto respiratório, aqueles vômitos repetitivos. Opa, nesse caso, a gente pode fazer a vacina sim, em ambiente adequado, para, né, tratar essas manifestações alérgicas, preferencialmente um atendimento de urgência e emergência, para que tenha um suporte básico de vida ali, tá? Mas é só nesses casos. A pessoa comeu o ovo e ela apresentou sinais de anafilaxia, faltou o ar, começou aquele desconforto. Essas pessoas, mesmo assim, eu posso vacinar vacinas delas, em ambiente, né, com suporte básico de vida. Pessoa que só apresentou urticária, pode estar fazendo a vacina, tá? E aquelas pessoas que receberam anteriormente a vacina e até 42 dias depois desenvolveram síndrome de Guillain-Barré, precisa fazer análise de risco-benefício, ok? São as precauções que a gente já tem desde outros anos. Contraindicações. Essa vacina não pode ser feita em menor de 6 meses de idade. Se ela for feita erroneamente, erro, né, de vacinação, a gente precisa notificar. Pessoas com história de anafilaxia grave após doses anteriores, então se ela teve uma anafilaxia grave, realmente aí é uma contraindicação, e a gente sempre vai encaminhar para uma avaliação especializada pela relação risco-benefício. A gente não tem a substituição dessa vacina, tá? A gente só tem essa vacina a nível de Sistema Único de Saúde e também apenas como quadrivalente, mas ela tem, né, as mesmas características, ok? O ESAGS, então, os eventos, a gente sabe que eles podem ocorrer, a grande maioria não são graves, são casos, né? Pode acontecer casos graves? Pode, mas a gente sabe que são mais raros, tá? As manifestações clínicas, de maneira geral, para a vacina da influenza, são manifestações locais, dor, calor, rubor, edema, as manifestações sistêmicas, coriza, dor de cabeça, dor no corpo, que, inclusive, se assemelham muito aos sinais e sintomas da influenza. Então, às vezes, a pessoa faz a vacina e tem essa dor de cabeça, essa moleza, essa dor no corpo, né, que pode ser um evento da vacina, e ela acha que ela tomou a vacina e ficou gripada, né? Mas é um evento adverso, mas ele é autolimitado, ele tem ali um período pós-vacinação, né, de 1, 2 dias, e depois está tudo certo. E a gente precisa fazer a vacinação. Além do que o período que a gente está é um período de maior sazonalidade de outros vírus. Então, a pessoa também pode estar, né, realmente com uma outra sintomatologia. Tem reações de hipersensibilidade e manifestações neurológicas, como eu falei para vocês, da síndrome de Guillain-Barré. Qualquer uma dessas manifestações precisa fazer um acolhimento dessa pessoa, precisa fazer, notificar, tá lá no ESUS notifica, a gente precisa notificar e investigar todos os casos suspeitos de exame, graves e inusitados. Precisa orientar, galera, oriente,
fale, converse, se disponham. Olha, qualquer coisa eu estou aqui, volte à unidade, né? Porque às vezes o que para a gente é normal, ter uma dor de cabeça, para a pessoa às vezes não é. Só que esse acolhimento nosso faz toda a diferença, ok? Fez um erro de imunização, notifica, tá? Como erro de imunização, tá? Isso também é um respaldo legal nosso, ok? E agora os registros de doses aplicadas. Isso aqui vocês ainda vão ter dúvidas. Então, o que eu vou falar para vocês? Nós vamos ler conforme o informe técnico, vou trazer aqui as recomendações. Pode ser que tenha alterações, por exemplo, não digo alterações, atualizações. Por exemplo, o ESUS, se eu não me engano, atualizou ontem, tá? O CPNI já estava atualizado, o ESUS atualizou ontem. Mas eu vou falar as regras gerais, tá? Independente do sistema, eu quero que vocês gravem as regras gerais de registro de doses aplicadas. Primeira coisa, as vacinas, as doses, elas vão ser registradas em quais sistemas? Nos sistemas ESUS, da APS, CPNI ou sistemas próprios, tá? Lá na portaria que saiu 5663, lá de 10 de 2024, ela traz toda essa informação, inclusive dizendo que dentro da atenção primária à saúde, nós devemos, né, as vacinações de rotina devem ser digitadas do ESUS APS, ok? Então, todo mundo tem essa portaria, se não tiver, pode solicitar para a sua área técnica, que é o que está lá, toda essa recomendação. A gente também tem a nova técnica 115, que complementa, que fala, né, o que é o que e aonde digitar, tá? O que a gente precisa deixar muito claro, galera, é que tudo precisa estar integrado à RNDS, Rede Nacional de Dados em Saúde. Além disso, o PNI ele está trabalhando com regras de registro de vacinação, tá? Então, o sistema de informação está sendo parametrizado, ou seja, tem parâmetros, e o PNI tem disponibilizado essas regras para a gente, tá? Inclusive, está junto com o material, quem não recebeu, a gente vai compartilhar um Excel, que eu mostro ele para vocês aqui depois, que tem essas regras, as regras do jogo, vamos dizer assim, as regras vacinais para esse registro. Então, isso também é uma regra, eu preciso ler aquilo ali para saber como digitar, tá? O envio é de registro imunobiológico aplicado de rotina, ele deve seguir um modelo de integração com a Rede Nacional de Dados em Saúde, RNDS, lá através do portal do DataSUS, e também, e não menos importante, eu preciso fazer esse registro nominal, tá? Como que se dá isso? CPF ou Cartão Nacional de Saúde, tá? Cartão SUS, preferencialmente CPF. Essas são as regras, tá? Independente do sistema que vocês vão utilizar, a gente tem que saber qual é a regra que tem, se esse sistema está integrado com a RNDS e se esse meu paciente realmente já tem um CPF, já tem um cartão SUS que está vinculado, que está validado, tá? Então, a gente precisa muito que vocês verifiquem isso. Lá no informe técnico, né, tem vários materiais complementares que vocês podem ter os QR Codes e os links que mandam vocês exatamente para essas principais informações, tanto do ESUS, do CPNI, do DataSUS, tá? Então, se atentem a isso, tá? Lá a partir da página 18. Por exemplo, esse aqui reforça que os municípios utilizem o sistema ESUS para o registro das vacinas e que tem que estar com a versão mais atualizada do sistema. Como que eu sei essa versão atualizada do sistema? Tá? Geralmente vocês têm uma área técnica aí que vê isso, que atualiza o sistema. Como eu falei ontem, nos grupos começou a circular que já está disponível, mas não está para todo mundo, porque não atualizou. Então, precisa atualizar os sistemas que nós estamos utilizando, o CPNI também, tá? E aí, por exemplo, isso também está no informe, naquelas situações onde o sistema de registro não estiver integrado com a RNDS, ou seja, ele não está atendendo a portaria 5663, nem a nota técnica 115, ou, de alguma maneira, o município não conseguir seguir a regra vacinal, orienta-se registrar a dose no CPNI, nesse caso,
tá? Que é o que esse quadrinho eu mostro em seguida. Outra regra, não fazer a transcrição de caderneta nas situações que as doses já estejam na RNDS. Você pesquisou lá, a dose da criança já está na RNDS, você não faz transcrição de caderneta. Não registra a dose em mais de um sistema. Ah, Elaine, eu quero fazer no ESUS, mas também quero fazer no CPNI. Não pode. Ou você faz em um ou você faz em outro. Ah, mas eu quero garantir. Não, você pode utilizar somente um sistema, ok? Desde que esse sistema esteja integrado à RNDS. E, como eu falei, atentar às regras de registro de imunobiológico, que, para a influenza, no caso, eu vou mostrar o Excel. Aqui o quadrinho maior. Então, a regra é essa, nós precisamos estar integrados ao RNDS, tanto o ESUS-APS, o CPNI ou o sistema terceiros. E o registro é em um único sistema. Eu não posso fazer em dois sistemas, ok? Não está integrado na RNDS por N motivos, embora seja uma obrigatoriedade, embora a gente esteja trabalhando muito para isso, mas se por uma eventualidade eu estou num sistema que hoje não está integrado com a RNDS, nesse caso você vai usar o CPNI, tá? Mas eu posso usar o ESUS, o CPNI, o meu sistema terceirizado, que vai se adequar a todas as regras. Ele tem lá também, né, no informe, tem todos os links, eles vão se adequar. Está integrado a RNDS, galera? Beleza, manda bala, tá? Não está integrado, precisa integrar, tá? O quanto antes, para que essas informações, não só da influenza, como da rotina, subam adequadamente. Ok? Qualquer outras, vou voltar aqui um pouquinho, quaisquer outras informações, atualizações, nós vamos estar falando para vocês, nós vamos estar trazendo aqui, tá? Não só aqui numa web, mas os escritórios, o COSEMES, vai estar divulgando amplamente, beleza? Aonde que eu vou ver essa minha meta? Lá nas doses aplicadas, lá no Localiza SUS, tá? Então, todas as doses que eu aplicar de influenza vai ser disponibilizada lá no Localiza SUS, lá no painel, doses aplicadas para o município de ocorrência, ok? Então, eu não vou ter um banner, eu não vou ter um local onde a gente acompanhava, como a gente fazia anteriormente, essa cobertura, tá? Eu vou ter uma cobertura da rotina para criança, gestante e idoso. Beleza? Falando rapidamente, já para a gente terminar, boas práticas, lembrar sempre, galera, que eu preciso ter boas práticas no meu processo de vacinação. Atenção à triagem é o principal momento da vacinação. Quem tem que tomar a vacina é um local adequado e acolhedor, mesmo que seja em estratégias extramuro, avaliar o histórico de saúde, contraindicação e precaução, histórico vacinal, tá? Estou lá numa ação numa escola, estou lá numa ação numa unidade de difícil acesso. Eu tenho que reforçar mais ainda essa triagem, tá? Em todas as vacinações. E orientar os eventos adversos. Sempre. Não tenham medo de falar sobre. Olha, pode ter sim, dor, calor, rubor, edema. Daí você vai falar assim, a pessoa não vai entender. Olha, vai ficar vermelho, vai ficar inchado, vai ficar dolorido, faz compressa gelada, 1, 2 dias e vai ficar tudo bem, tá? Então a gente precisa ter isso. Os certos da vacina, né? Paciente certo por nome completo, o momento certo, ver se essa criança tem mais de 6 meses, ver se, né, a dose certa, qual é o volume dessa idade, é 0,25 ou é 0,5? Qual a via eu vou utilizar, orientar de maneira correta, ler o rótulo da vacina, tá? Vacinas eu identifico lendo, preparar corretamente, administração correta e o registro correto também. Todas aquelas boas práticas que eu preciso reforçar o tempo todo com a minha equipe. No transporte da vacina, minha caixa térmica exclusiva para vacina, tá? Tem que ter qualificação térmica, ou seja, qual é a resistência, qual é a temperatura, qual é a homogeneidade térmica daquela minha caixa, tá? Como que eu valido isso? Eu preciso saber a vida dessa minha caixa térmica, se ela mantém a temperatura até em que temperatura e por quanto tempo, tá? Eu preciso monitorar essa vacinação, essa temperatura tem que ficar de 2 a 8.
Eu preciso registrar e monitorar a temperatura, isso é nossa função. Inclusive no momento que eu estou no percurso, tá? Eu preciso fazer essas avaliações. Eu tenho que ter um plano de contingência. E se der errado, o que eu vou fazer, tá? Por quê? Porque eu posso ter uma excursão de temperatura. Então, eu tenho que ter um plano B, né? Aonde que é? Eu não levo só uma caixa só com a minha vacina. Eu levo uma caixa com a minha vacina que eu vou utilizar para ações extramuros, tá, gente? Eu levo uma caixa de vacina que eu vou utilizar, eu levo uma caixa fechadinha com as minhas vacinas, como se fosse a minha geladeira, eu levo uma caixa de Gelox. Eu tenho que ter essa organização, porque se acontecer qualquer situação, eu garanto que a minha vacina está de 2 a 8. Eu garanto que aquela caixa que eu vou abrir o tempo todo, que a alteração de temperatura vai ocorrer, não vai acontecer com todo o meu estoque. Então, todas essas boas práticas precisam ser implementadas, tá? Para quê? Para garantir a integridade e a eficácia das vacinas. Aclimatar, eu não pego o Gelox e coloco direto, eu não coloco a vacina, eu tenho que ter ali a barreira, né? Que não é só o copinho, tem que ter uma barreira entre a bobina e a minha vacina. A minha caixa tem que estar climatizada. Muito cuidado nas ações extramuro. Façam um planejamento, tá? Para que a gente não tenha uma excursão de temperatura da vacina de vocês. Identificar além do rótulo. Não pode deixar doses preparadas, tá? Isso não pode acontecer. Você vai aspirar na hora que o paciente estiver ali, principalmente, né, na presença do paciente. Não, tem um risco de comunicação e a gente garante a eficácia da vacina dentro do frasco. Eu tiro a vacina dentro do frasco quando eu vou aplicar e pronto, ou seja, a minha cadeia de frio termina na hora que eu aplico. Identificar a data e hora da abertura do frasco da vacina e não deixar agulha no frasco. Isso é proibido, tá bom? Não pode. Quando vocês verem isso aí, vocês abominam. Isso não pode acontecer. Isso aqui é só lá em Suslândia, beleza? Testar a conexão entre seringa e agulha, mesmo aquela que já vem acoplada, para quê? Para que eu não faça a vacina e quando eu vá administrar, tenha, né, a saída da minha vacina. Manter estéreis as agulhas e as seringas organizadas, identificadas, e a abertura adequada, né, como todos nós sabemos, eu não rasgo, eu abro. Ajustar a dose com o bisel ainda no frasco para evitar desperdício de vacina. Não troca agulha, a mesma agulha que expira é a agulha que aplica. Apresenta, né, faz a apresentação e a preparação na frente do paciente, aspira e aplica. Todas as boas práticas que todo mundo aqui já sabe de cor e sorteado, né? Outra boa prática que todo mundo também sabe, eu tenho certeza, só Suslândia que não, que eu preciso lavar minha mão com água e sabão, né? Não é só passar água e secar no cabelo, isso não pode. Eu tenho que lavar, eu tenho que friccionar. Se eu não tiver condições de lavar as mãos e eu tenho uso do álcool, eu tenho que fazer a fricção, tá? Preferencialmente lavar com água e sabão, mas onde eu não tenho, eu faço a asepsia com álcool. O jaleco eu só uso na onde eu estou trabalhando, eu não saio para passear de jaleco. Todo mundo sabe que não há necessidade de luva para fazer a vacinação, porém, se eu tiver com alguma porta de entrada, eu utilizo, porque é um EPI, eu utilizo esse EPI, trocando a luva a cada paciente, né, cada procedimento e lavando as minhas mãos. Não preciso do álcool também, tá? Não, todo mundo já sabe disso, somente situações específicas de sujidade em ambiente hospitalar. Cabelos sempre presos, unhas, né? Eu não uso unha em gel na sala de vacina, eu não uso adornos na sala de vacina, né? Então, nada de pulseiras, nem relógio, higienização, brincos pequenininhos, cabelo bem preso, não é isso? Todo mundo lembrou agora, né? E o sapato fechado. Croque não é sapato fechado, tá? Olha a minha cara para quem me conhece, certo? Sapato fechado, ok? Roupas adequadas. Isso são boas práticas de vacinadores, independente de onde for. Estou indo para o shopping, estou indo vacinar, eu vou como vacinador. Eu vou a caráter, com toda a minha biossegurança. Estou indo para o shopping passear e vocês podem ir de croque, tá? Não pode usar croque na sala de vacina, só para quem tem saudade de mim, ok? Anéis, pulseira, também não pode, beleza?
Rapidamente, microplanejamento na estratégia de vacinação contra a influenza. Nós estamos trabalhando no microplanejamento já, né, há tempos, exatamente por quê? Porque é um processo de reconhecimento da sua realidade local, caracteriza porque vocês conhecem a sua população, vocês sabem quem é a sua população-alvo. Nós, rotina, criança, gestante e idoso. E os grupos prioritários. Identifiquem, mapeiem, né, onde está a minha população, qual estratégia eu vou usar, qual recurso eu tenho, né? Tudo isso é microplanejamento. Quais as ações de mobilização eu vou fazer, qual a comunicação, quem da sociedade eu vou trazer para vacinar junto comigo, não vacinar, né? Para trazer para falar sobre a vacina comigo, acompanhar a vacinação além da cobertura vacinal. Lá no informe técnico, a partir da página 10, 11, 12, tem um rol de ações de microplanejamento que vocês podem estar copiando e fazendo, não é só copiar e colar, tá? Desde ações com os conselhos, articulações de planejamento com outras secretarias, com outras equipes, mapeando, ou seja, dentro do informe tem tudo isso, e é bacana vocês darem uma olhada e incorporarem dentro dessas estratégias, ok? Ficou alguma dúvida? Vamos para algumas perguntas que aí a gente encerra, tá? Vamos para o Zé Gotinha que ele vai responder. Zé Gotinha, quais são os grupos prioritários que contam para a cobertura vacinal dessa estratégia em 2025? Crianças de 6 meses a menores de 6 anos, ou seja, 5 anos, 11 meses, 29 dias, gestantes e idosos. Esse é o nosso grupo que vai entrar para a nossa cobertura, tá? Da nossa rotina. Todos os outros grupos também tomam a vacina, mas são como vacinação especial. Existe diferença no volume das doses da vacina influenza? Sim, tá? Existe. Crianças menores de 3 anos, o volume é 0,25, independente de vacinações anteriores. Ele só toma 2 vacinas se for a primeira vez, 2 doses, perdão. E maiores de 3 anos, o volume é 0,5, tá? Será necessário registrar nominalmente as doses aplicadas? Sim, tá? O registro é nominal, CPF ou cartão SUS, ok? Nos sistemas que você tiver integrado com a RNDS, beleza? Posso fazer outras vacinas de rotina junto com a influenza? Deve, tá? Ela pode ser realizada com toda a segurança, junto com todas as outras vacinas da rotina. Inclusive, otimizem, tá? Vocês podem fazer a quantidade de vacinas necessárias para poder, né, deixar essa criança com a vacinação em dia. A vacina contra a Covid pode ser feita junto com a vacina influenza? Pode. Não tem nenhum problema, tá? A vacinação será realizada em escalonamento, escalas, etapas, por grupo prioritário? Não. Recebeu a vacina, é grupo prioritário da nossa rotina ou grupo especial, vocês vão vacinando ao mesmo tempo, tá? Conforme a disponibilidade da vacina, e a gente vai disponibilizar para vocês conforme o recebimento do PNI. E, por último, acabou. Aqui, desculpa, era esse aqui o último, né? Escalonamento. E criança com febre, pode tomar vacina inativada da influenza? Não. Se está numa condição febril aguda, moderada, grave, adia a vacinação. Espera resolver, depois volta e faz a vacina, beleza? Inclusive, marca para a gente fazer busca ativa depois. Todos os grupos prioritários vão tomar 2 doses de vacina? Não. Quem toma 2 doses são as crianças de 6 meses a menores de 9 anos, vacinadas pela primeira vez, e recebe a segunda dose em 30 dias, ok? E quando que encerrará a vacinação contra a influenza? Por que eu quis trazer isso aqui? Porque nós estamos muito acostumados a ter um período de campanha. A campanha inicia hoje e termina tal dia, tá? A gente não vai ter isso, tá? Por quê? Porque a vacinação contra a influenza, a partir de 2025, ela é rotina. Rotina para quem? Crianças, idosos e gestantes, certo? A gente recomenda vacinar, realizar essa estratégia nesses primeiros 30 dias para garantir essa proteção nesse período que vem aí de maior circulação do vírus, ok? Então, vocês vão intensificar, vocês vão pensar, vocês vão virar o giraia aí no município de vocês, para ir em todos os locais possíveis e impossíveis para buscar esse povo, tá? Ah, Elaine, mas depois que passar
maio, junho, julho, estou com a vacina, posso fazer? Deve fazer a vacina. Nós vamos continuar fazendo a vacina. Mas o momento melhor é agora, porque aí vai ter a circulação do vírus. Embora a gente já tenha estudo que ele circula o ano todo, mas, né, a intensificação é agora, tá? Então, a gente não vai ter tem final data da campanha? Não. Primeiro que não é mais uma campanha nos moldes que nós estávamos acostumados, é uma rotina, tá? Então, a criança, ela vai ter até, né, tá no calendário de tomar a vacina, vai entrar para cobertura, só que agora é o momento, agora é onde a gente pega essas crianças, essas gestantes e esses idosos, para que a gente tenha a população protegida, ok? Eu espero ter ajudado, eu espero ter contribuído. Vou abrir para as perguntas, não tenho todas as respostas, né? Mas gostaria de deixar essa mensagem final para vocês, que onde passar, deixa o melhor de você. O mundo necessita de gente que semeie gentilezas e amor, tá? Vacinas salvam vidas, tá na mão de vocês agora, vocês já estão com a vacina aí, tá? Quem já está com a vacina preparada, vacina boa é vacina no braço, iniciem, vão atrás, né? Façam as estratégias que vocês tiverem, tá? Vacinação em escola, segundo semestre tem aí uma intensificação, mas agora é a hora da influenza, tá? Obrigado mais uma vez, tá? Todo mundo que me apoiou, né? Cosemes, Alessandra, Marcos, Juliana, e agora eu vou ver as perguntas. Não tenho todas as respostas, mas ai, meu Deus, a gente. E essa apresentação eu vou mandar para vocês, tá? Peraí, gente, que o trem travou. Achou. E aí? Pode interromper o compartilhamento, Elaine. Ah, é. Calma, meu. Ai, meu Tem, coração. tem Yes. algumas pessoas com a mão levantada e também tem algumas perguntas que foram direcionadas no chat e estão na aba perguntas e respostas. Mas acho que é melhor Uhum. fazer da pergunta ao vivo, daí a gente vai fazendo, intercalando uma pergunta do chat e uma pergunta do. Pode ser? Pode ser, pode ser. Deixa eu ver quem está na fila primeiro. É Railda Costa. Railda, não estamos te ouvindo. Vai conseguir abrir? Vamos fazer aqui uma pergunta, então, do chat. Silmara perguntou qual versão estamos agora. Acho que deve ser do CPNI, né? 5.3. Do ESUS, acho que é 5.3 Isso, e isso. 28. Do CPNI, acho que é 1.25.2, é uma coisa assim. Já o Cleiton. O Localiza vai estar sendo alimentado independente do sistema utilizado? Sempre utilizo o Localiza para acompanhar a campanha. Sim, o Localiza, ele vai pegar ali da RNDS, por isso que qualquer sistema que a gente utilizar, CPNI, SUS ou o terceirizado, precisa estar integrado com a RNDS. Ok, Railda, está podendo falar agora? Acho que não. Imunização primavera. Vocês estão conseguindo abrir o áudio, gente? Olá, Oi? Ah, tá. oi, Elane, bom dia a todos. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Saudade de ti. Saudade. Então, minha dúvida é realmente com relação ao registro, né? Eu até enquanto eu fiquei ansiosa aguardando a versão atual do ESUS, porque não tinha, né, opção rotina, agora já tem, a gente atualizou. Tem a opção rotina, especial, campanha discriminada e vacinação escolar. Então, a minha dúvida é, então, a estratégia especial, como está colocada no informe, é para realmente a gente utilizar a estratégia especial nos outros grupos, no ESUS,
E caso as unidades, que no caso ali, aqui eu imagino que quando a gente for fazer extramuro ou alguma atividade, pode ser mais interessante utilizar o CPNI. E aí eu inseri aqui um lote para poder fazer um teste aqui no CPNI, e quando a gente faz estratégia especial no CPNI, ele me pede uma opção de especialidade de quem está solicitando a vacina especial, né? E o Uhum. motivo da indicação. Então, aí, o que a gente colocaria, no caso, quando for utilizar o CPNI nessa parte, se for usar estratégia especial? Tá. Você recebeu um arquivo em Excel Não, com as regras? Eu esqueci. não. Deixa eu colocar aqui, que eu acho que vai sanar a sua dúvida e acho que dúvida de muita gente. Galera, peraí que o negócio trava aqui, gente. Elaine, não vai ter um banner, né, então, de influência esse Não, ano? banner não. É Vai rotina. ser operador de estabelecimento. Não Isso, vai ser exatamente. operador de estabelecimento campanha. Não. Precisa Ó, usar. tá vendo tá vendo um Excel? Uhum. Ó, esse Excel, ele tá nos grupos, galera. Quando a gente abre ele no grupo do celular, você não consegue visualizar, tá? Mas eu vou mandar para todo mundo e eu vou disponibilizar para o COSEMS também. A Cacilene já disponibilizou. Aqui são aquilo que eu falei na apresentação. É as regras dessa digitação. Então, aqui, ó, vai ter o código do imunobiológico, o status, o tipo, o nome. Eu dei uma mexida aqui, mas vocês vão ver que essa vai seguindo com a planilha, tá? O nome comum do imunobiológico, a sigla, aqui a estratégia. Aí aqui, ó, Danila, vai ter qual a estratégia de vacinação, deixa eu ir desde o início. É aqui o início, ó. Da rotina com o código da dose, a descrição da dose, a faixa etária, tá vendo? Aqui, a outra rotina, quando é segunda dose para essa faixa etária, quando é rotina para essa faixa etária. E aí, é isso que você falou. Quando ela é especial, ela sempre vai pedir o CID, tá? Toda vacina que é especial, ela vai pedir um CID. Então, ó, todos os especiais é que vocês têm que andar para lá e para cá com a planilha. Mas ela vai pedir um CID independente do sistema que vocês utilizarem. Aí eu quero só ir aqui embaixo, depois eu vou ali nas outras orientações, que tem, ó, quando tem a campanha discriminada e vacinação escolar, e tem até a Operação Gota, porque essa Operação Gota acontece no país, salvo engano, na região norte. Eu vou, aí, andem com a planilhinha para cá, que vai ter, ó, local de aplicação, código, gestante, puerpera, tem essas mensagens orientativas. O que eu quero que vocês deem uma lida aqui, ó. Por exemplo, quando tem um CID que nós vamos utilizar, que é o CID 10E251, que é a necessidade de imunização para influenza para grupos contemplados sem nenhuma comorbidade, que são aqueles grupos lá, puérperas, povos indígenas, trabalhador da saúde, professores. Então, esse é o CID que a gente vai colocar. Outras pessoas, para os demais grupos, vai ser o CID, que vai ser o da comorbidade. Aquele que está lá, de que ele está dentro da influenza, porque ele tem uma comorbidade, entendeu? Então, aqui, ó, essa aqui é as regras de digitação. Eu vou disponibilizar para vocês. Eu lembro, eu não sei se a Cacilene está na web ou a Giane, mas eu lembro que ela tem passado. Espera aí só um pouquinho. Deixa eu mostrar isso aqui. Gente, ele não sai. Eu quero desconectar. Parar a apresentação. Eu lembro que a Cacilene até postou num grupo, que foi a semana passada, porque ainda não tinha atualizado o ESUS, agora o ESUS atualizou. Então, é exatamente isso. Essa semana, eu acho que a gente ainda vai ter várias dúvidas com vários esclarecimentos. Mas eu sugiro, principalmente agora que atualizou o ESUS, hoje ou ontem, né? Ontem ou hoje que está atualizando, que vocês deem uma olhada nesse Excel, qualquer dúvida, reportem, né, lá para o escritório, reportem para ela, porque realmente a gente não vai ter todas as respostas agora, principalmente para o ESUS, tá? Beleza. Ok, vou dar uma olhadinha. Se tiver alguma dúvida, até o final eu volto aí. Obrigada. Beijos. Elaine, agora vamos para o chat um pouquinho, depois a gente volta para o pessoal das perguntas. Geruda perguntou, a meta vacinal é acima da estimativa? 90% dela? É em cima da estimativa?
estimativa, desculpa, a meta municipal é em cima da estimativa, 90% dela? 90% daquilo que foi enviado lá para vocês na planilhinha. Qual o período da estratégia? A Nilza está perguntando. Então, eu caí? Travou um pouquinho. Oi, voltei, né? Voltei? Seu vídeo está travado, mas eu estou te ouvindo. Falando, né? Então, vamos lá. Essa estratégia, como a gente falou, crianças, gestantes e idosos é rotina, tá? E a vacinação ela vai acontecer o ano todo. A gente só fala para fazer agora para todo mundo exatamente pela sazonalidade da doença. Então, intensifique as ações desses 2 meses seguintes agora. Estão me ouvindo? Sim. Tá tudo travado aqui. Tá? É só para intensificar as vacinas, a estratégia, né? Intensificar essa vacinação nesse momento, nesses 2 meses agora, maio e junho, né? Agora abril, né? Abril, maio e junho, porque é o período da sazonalidade, mas ela é rotina agora, tá? Ok. Maicon, você pode falar sua pergunta, por gentileza? Eu vou tentar atualizar um negócio aqui, se eu cair eu volto, peraí. Fecha seu vídeo. Pois é, eu tô tentando, mas o negócio aqui travou. Maicon. Cleiton Oliveira. Bom dia, Elaine. Obrigado por ter liberado. Elaine, eu queria só tirar uma dúvida. Elaine, você ainda está com a gente ou você caiu? Espera um pouquinho, Cleiton. Tá. Acho que ela caiu. Tá bom. Acho que ela caiu. Só um instante, por gentileza, pessoal. Tá. Voltei. Voltou. Tá bom. Cleiton, pode fazer A câmera pergunta. fechada. Oi, Elaine, bom dia. Cleiton Bom aqui de dia. São José, tudo bom? Oi, tudo já, e você? Criança, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós estamos aqui. Eu tenho só uma dúvida com você em relação à parte do sistema. Você disse que nós podemos utilizar qualquer um dos dois sistemas sempre que nós tivermos aí ligado à RNDS, né? Isso, aham. A minha dúvida é melhor dar prioridade para algum sistema ou pode utilizar os dois, CPNI ou ESUS? Tem diferença ou o município pode usar os dois ao mesmo tempo? Pode usar. Não, você não pode usar os dois, você vai ter que usar um ou outro, mas Não. você pode usar. Não, você vai escolher, tá? Ou o CPNI, o histórico dele é que as doses sobem mais rápido. A única diferença é essa. Principalmente pela integração com a RNDS. E o ESUS, em virtude das atualizações, que ele pode ter um time um pouquinho maior, mas ele sobe também. Minha dúvida é principalmente porque o CPNI principalmente por conta dessa questão agora da rotina. Uhum. Aqui no nosso município, a gente trabalha com o ESUS voltado para serviços de rotina. O CPNI, a gente sempre levou ele em consideração por conta das campanhas, né? Isso, e eu levava em consideração a influenza até agora, né? Como campanha, por mais que agora não vá mais ser. Aí essa é a situação, por essa dúvida. Se você, uma sugestão para você pensar com a sua equipe aí, se você já está acostumado a usar o ESUS, a tua equipe já está muito mais familiarizada com o ESUS, continua no ESUS. Porque ele vai ser, desde que esteja integrado com a RNDS, ele é um sistema que vai sim fazer a integração e vai subir essas doses. A única coisa dele é esse delay, que é um pouco menor do que o do CPNI. Porque senão o CPNI, talvez elas tenham mais dificuldade. Mas aí é com vocês aí em relação a essa situação, tá? Tá bom. Muito obrigado, viu? E use só um. O que vocês escolherem seja só esse, tá? Beleza. Elaine, alguns estados estão postando que após o dia 10/6 estará liberado ao público geral. Isso procede? Não tenho essa informação oficial ainda. Ok. Sobre o CPNI, o banner já está aberto? A pergunta da Yolanda. Yolanda, não vai ter banner, tá? Não, a gente não vai ter, porque não é mais aquela campanha que a gente fazia. Vai ser rotina, tá? Então, se você for utilizar o CPNI, você vai entrar lá como se fosse fazer uma vacinação de rotina, na gestante, no idoso e na criança.
E se for a vacinação dos grupos prioritários, aí você não vai colocar vacina, você vai colocar vacinação especial, e toda vacinação especial, ela vai exigir um CID, tá? Aproveitando essa dúvida, fiquei com dúvida somente na estratégia na hora do lançamento. Lança rotina ou campanha? É a pergunta da Maria Maralice. Rotina para criança, gestante e idoso. Rotina. Todo o outro restante, todos os outros grupos prioritários, vacinação especial. E aí sim, vocês têm que se atentar às regras lá, que toda vacinação especial vai pedir um CID, tá? Nesse caso, lá, por exemplo, o trabalhador de saúde, ele vai entrar como um grupo prioritário especial, e quando você fizer, vai precisar de um CID. Qual o CID que vocês vão utilizar? Esse que está lá naquelas regrinhas que eu mostrei do Excel. É o Z251, entendeu? Ah, é um paciente com hipertensão. Ele vai entrar como grupo prioritário, vacinação especial, e o CID dele é o da hipertensão. É aquele que ele tem lá no rol das comorbidades. Ok? Outra pergunta é que de Rosário tem indígena, porém ela diz que não tem lá como proceder. Você pode estar conversando com a sua área técnica aí, mas a vacinação indígena foi enviada 2 planilhas, na verdade. Uma tem a população indígena e a outra não, tá? Mas essa vacinação acaba sendo feita pelo ICEI, é para conhecimento de vocês, tá? Para conhecimento de que vocês têm essa população, mas a estratégia em si é realizada pelos discentes. Vigilância epidemiológica solicitou uma pergunta. Crianças que fizeram somente uma dose e não retornaram à unidade para finalizar o esquema. Deve ser como proceder, né? Nesses casos. Essas crianças, se elas tiverem até o período que a gente vai mudar a sazonalidade para fazer a segunda dose, ela pode fazer, não vai ter um tempo estipulado, limite para fazer a segunda dose, não tem. Imaginando a seguinte situação, a criança chegou hoje para fazer a primeira dose, fez a primeira dose, não voltou em 30 dias, voltou em 90 dias, vocês vão fazer a segunda dose, sem problema nenhum, porque ela é primovacinada, tá? É a primeira vez que ela está tomando a vacina. Aí o ano que vem já não precisa mais. Ok. E Yolanda estava com a mão levantada. Mari Castro. Mari, Acho que não está. então, vigilância epidemiológica, Vigep. Pode falar. Elaine, bom dia. Oi, bom dia. Tudo bem? Na paz de Deus. Elaine, essa criança que fez essa primeira dose no ano passado e não finalizou o esquema, eu vou poder finalizar no tempo que ela voltar, igual você disse, até 90 dias. Porém, eu vou lançar essa dose como? Lá nas regras vai ter como D2, tá? Só que só tem uma seguinte situação. Se ela fez o ano passado, era uma outra vacina, né? Ela não voltou para a segunda dose. Agora, ela já não é mais primo vacinada. Ela está fazendo uma outra. Então, eu vou lançar essa dose desse ano como dose... Como dose única, na verdade, acho que é. Deixa eu ler aqui. Deixa eu ver se não. Agora, você vai lançar ela... Peraí. Criança já vacinada, você vai lançar ela como... única. Tá? Única, né? Uhum. Única. Ok. Tá? Aí, essa criança que vacinou esse ano, está começando esse ano, ela vacinou agora, esse mês. Ah, ela voltou, não é 90 dias, se ela voltar em qualquer período esse ano ainda, a gente pode fazer. No informe não fala de um limite. Tá? Não tem mais limite, né? Aí ela será a dose 2. Aí será a dose 2, porque ainda é a mesma vacina, né? A mesma composição. Aí o ano que vem nós vamos mudar a vacina de novo. Aí ela já entra como dose única.
Certo, entendi. Obrigada, Elaine. Nada. A Jane tá ali, ó. Jane, me ajuda. Mas é dose única, tá? A Falei Jane certo. está respondendo algumas coisas ali no chat também. É porque eu tava colando aqui na planilha. Já falei para vocês que vocês têm que colar. Vi uma reportagem que funcionários dos Correios entraram no grupo especial. É verídica essa informação? Correio, sim. Ok. CPNI é operador de estabelecimento de saúde? Isso. Não é operador de estabelecimento de saúde de campanha, tá? Porque é rotina agora. Tá. Como sei que estou integrado à RNDS? Ai, deixa eu ver se eu lembro. Giane, você sabe responder essa? Como que ele sabe fazer que está integrado? Eu não lembro agora. Você, Giane, escreve ali. Tem um Cassiane, painel, Elaine. tem no Eu vou painel, mandar né? no chat. Eu vou mandar um chat. Eu vou mandar junto com os Então pronto. apoiadores também de como que dá para verificar se o município está vinculado à RNDS. Mandou? Ótimo. Então é isso mesmo. Elaine, Oi. é só olhar no e-gestor, na aba implantação do ESUS APS. Aí, quando você clicar lá, gerenciar o sistema, você vai ver se tem o termo. Então, dentro do e-gestor a gente consegue ver, tá? Lembrando que ele tem que ser validado a cada 1 ano. Ótimo. Obrigada, viu? Outra pergunta. Qual a forma correta de registrar as doses aplicadas no PEC? Ainda tem a opção de lançar rotina? É rotina, né? Rotina para quem é da rotina, criança, gestante e idoso. Nós, da área da saúde, já podemos assinar essa primeira etapa? Já, todo mundo. Outra pergunta relacionada a... Será no operador do estabelecimento campanha ou operador do estabelecimento de saúde? Saúde. Operador de estabelecimento de saúde. Preciso atualizar o cadastro dos colaboradores para operador de estabelecimento de saúde, não usar mais a campanha? Vocês vão usar só o operador de estabelecimento de saúde. Quem tinha só o campanha vai precisar atualizar. Mas quem já tinha do estabelecimento de saúde pode permanecer, não precisa atualizar, não. Qual o prazo para alcançar a meta? Então, como ela é rotina, ela vai ser anual, né? Por exemplo, nós vamos avaliar a vacina da influenza o ano que vem, de criança, gestante e idoso, do ano de 2025. Tem uma pergunta relacionada ao PEC, e quando foi perguntado do PEC é porque ainda não tem a opção de rotina no PEC. Então, ele foi atualizado ontem, né, galera? E eu realmente não vi ele hoje. Aquilo que eu falei ali, ele vai ter essas regras desse Excel, ele vai ter essas regrinhas, e eu vou pedir para vocês darem uma olhada no sistema, de acordo com o sistema que vocês utilizarem, e qual foi a estratégia que aparece, tá? Se alguém já abriu e já fez e quiser compartilhar, não sei se a Giane sabe também, mas esse daí, como ele, ontem, até tinha conversado com a Cirlei, não sei se ela está aqui, e ela tinha falado que o dela não tinha atualizado, que ela ia atualizar hoje. Então, assim, está bem recente, então talvez a gente ainda não tenha todas as dúvidas. Deixa eu ver se entendi. Crianças, idosos e gestantes será lançado como rotina? Isso, rotina. Criança, idoso e gestante. Criança de 6 meses a menores de 6 anos. Todos os outros, grupo especial. Tá. Se fez só uma dose ano passado e não fez a segunda, aí voltou esse ano, faz uma ou 2 doses? Se fez só uma no ano passado e voltou esse ano? E não fez a segunda, aí voltou esse ano, eu faço uma ou 2 Só doses? uma. Prima vacinação era só o ano passado. Ela fez, mas não completou o esquema, esse ano ela já faz só uma. Considerando que será rotina os grupos prioritários, terá um período para o encerramento? Não. Giane já tinha respondido essa pergunta. Obrigado, Giane. Qual o intervalo entre as doses da vacina influenza do ano passado e a vacina deste ano? A Giane colocou ali, né? O ideal é 6 meses, Uhum. tá?
Mas são vacinas com cepas diferentes. Pode também ter um intervalo mínimo de 30 dias, mas o ideal é 6 meses. Salas de vacina centralizadas com CNES próprio devem usar somente o CPNI? O PNI? Ela já usa o CPNI na rotina? Sim. Se ela usa o sistema que ela utilizar, se ela usa o ESUS lá como sala de vacina, tem um código agora, esqueci, mas o PEC aceita um lá que não vincula com a equipe, sala, unidade de saúde, uma coisa assim, desde que esteja integrado ao RNS, pode utilizar. Ok, já falaram aqui que o ESUS já atualizou. Uhum. Versão 5.3.28. Onde eu vou conseguir acompanhar a cobertura vacinal das crianças, gestantes e idosos? Localiza Liga SUS. SUS. A versão do PEC já tem a estratégia rotina. Ah, então já tem, ó, galera. Já tem sim, tá? Atualizem a versão 5.3.28. Giane, você pode repetir como verifica se o município está vinculado à RNDS lá no e-gestor? Eu também vou disponibilizar um link depois para os apoiadores, tá? Eu acho que foi a Dinamene que falou, né? Foi, verdade. Isso, foi eu mesma que falei. Repete aí para gente, para o pessoal marcar, como é que faz? Dentro do e-gestor, tem uma aba que está escrita implantação do ESUS APS. Aí, tem uma opção também, gerenciar sistemas. Aí você clica, lá vai ver se você já tem o termo e o certificado. Se não tiver o termo e certificado, vai ter que solicitar uma nova credencial. Aí o TI, né, do município precisa estar ajudando quem opera o e-gestor para poder estar fazendo. Pessoal, só um pouquinho, Rogério. Eu acho que eu tinha colocado um link antes, mas não funcionou aquele link. Que está vindo no meu e-mail aqui, várias solicitações de compartilhamento. O link que vocês vão preencher é o link que o Rogério colocou, tá? Por favor, porque o meu não deu certo, não. Tá? Então, vocês coloquem, por favor. O Rogério acho que deixou fixo aí o link para... novamente. É isso. Tá? A lista de presença é nesse forms aí que o Rogério colocou. Aquele que eu coloquei lá no começo, ele não vai funcionar mesmo, não, tá? Os documentos serão enviados para os municípios, através dos escritórios regionais, também a gente vai compartilhar através dos apoiadores regionais, né, todo esse material que a Elaine falou durante a oficina, tá bom? Sim, nós vamos compartilhar todos. Outra pergunta antes da gente passar para o Wendel. Você sabe quando vai liberar a vacina para a população geral? Não, ainda não. Ok. Wendel? Bom dia, Elaine. Bom dia, tudo bem? Tudo bom? Aqui é o Wendel de Sorriso. Deixa eu te falar, vamos falar então de futuro. Normalmente essa vacina ela é liberada para todos depois, né? Sim. Você falou que poderia ser feita até com o Covid. E nós temos agora a da dengue. A minha pergunta é essa, quando chegar uma de 10 anos, a menor de 14, como é que tem que proceder? Se você pode fazer influenza junto com a vacina da dengue, por exemplo? Isso. Pode fazer, não tem problema. Obrigado. Nada. Osimar? Oi. Oi, tudo bem? Tudo bem, sou aqui do Mato Grosso. A minha pergunta é, acho que você respondeu e eu não entendi. A nova versão do PEC é 5.3? 5.3.28. Essa já está atualizada, né? Já tem a rotina lá, tá? Tá, beleza, obrigada, tá? Nada. Uma dúvida da Valéria. Quem usa o sistema próprio particular pode lançar no mesmo ou tem que ser no CPNI? Pode lançar no particular desde que ele esteja integrado à RNDS. Faça a interoperabilidade. Exatamente. Então, os outros grupos prioritários lançando estratégia especial? Isso. SMS. Todos os outros grupos prioritários vocês vão lançar como especial e vai pedir CID. Por isso que vocês têm que olhar aquele Excel lá, que lá tem o CID, por exemplo, Z251, que é para trabalhadores, para professores, tá bom?
Nós vamos disponibilizar, a Cassilene já mandou, mas a gente disponibiliza também esse Excel, tá? Ok? Mais alguma pergunta, pessoal? Podemos encerrar? Deixa eu ver se eu consigo ligar minha câmera agora. Vou mandar novamente o link da presença, por gentileza, faça um preenchimento da lista da presença. Nós tivemos 280 pessoas na Legal. web, mas temos apenas 150 registros. Cadê, galerinha? Vamos lá, né? Vamos. Deixa eu ligar uma luz aqui para ficar bonitinha, né, gente? Vanessa, o Excel vai ser disponibilizado para os escritórios. A Helene vai Isso. compartilhar novamente com os escritórios. A gente gostaria que você procurasse algum representante do escritório regional da sua região e aí solicitasse essa planilha. Ela vai mandar logo que encerrar a web, que ela vai reenviar novamente. Eu vou mandar para você também, você manda para os apoiadores também, tá? Podem mandar. E eu vou mandar também a apresentação, tá? Ok, Uma gente? pergunta ali, Verônica. Digamos que depois de 2 a 3 meses se libere a vacina para a população geral, podemos orientar esses municípios a segurar o percentual da população que tem meta? Na verdade, eu não sei quando que vai abrir para a população geral, né? Mas é uma estratégia que dá para ser pensada, né? O ideal é que quem tem meta exatamente já corra atrás agora, para não correr o risco de não alcançar depois por não ter vacina. Então, por isso que pense em estratégias de fazer já a primeira e segunda dose, para quem faz 2 doses, e já pegar ali as crianças, idosos e gestantes o mais rápido possível, para garantir agora nesse primeiro momento, tá? Ok, gente? Vacinação da escola vai seguir a tabela mesmo sendo rotina? Sim, dá uma olhada lá na tabela, porque ela está bem, bem bacana de vacinação na escola. A outra coisa que eu esqueci de falar, tá? Quando a Cassilene postou isso, ela falou que o PNI deve fazer algum informe, tá? Sobre isso. Então, acalme o coração de vocês, que se tiver mais alguma coisa, a gente vai disponibilizar, vai mandar para os apoiadores do POSEMES também, vai mandar para os escritórios e eles mandam para vocês, tá? Quem já tem a vacina pode começar, quem não tem, começa dia 7 e intensifique aí nesses primeiros meses aí, tá bom? A web vai ficar gravada, ficou gravada no caso. Nós vamos disponibilizar até amanhã no YouTube do COSEMES, lá no YouTube do COSEMES Mato Grosso. Isso. Materiais serão disponibilizados para escritórios e apoiadores. Ok, todo mundo entra no YouTube, segue o YouTube, curte e compartilhem com os colegas. É um canal que a gente utiliza muito. Ok, gente? Obrigada, então. Prazer em rever tanta gente. Faz tempo que eu não via. E obrigada mais uma vez, Rogério. Obrigada, Giane.